Olá, meus amores, então vamos bem devagarzinho, vamos focar nos peixes primeiro, depois a gente continua nos anfíbios. Bom, diz lá, animais ectotérmicos na letra A, significa o quê? Está relacionado à temperatura. Então, aqueles que não produzem temperatura interna, tá aqui, ó, utilizam fontes externas de calor. B, os T, que são os peixes ósseos. C, peixes ósseos pulmonados, podem adaptar para respirar fora d'água com os pulmões rudimentares, mas são. E os não pulmonados não têm pulmões, só tem as brânquias. Animais endotérmicos, que dependem da produção interna de calor, e os condríticos são os que têm esqueleto cartilaginoso, né, que está aqui. Quantas nadadeiras o badejo, que é esse peixe, possui, mesmo que todos os peixes ósseos? Então, nadadeira dorsal, par de nadadeiras peitorais, então uma tá aqui, outra tá do outro lado que a gente não consegue ver. Um par de nadadeiras pélvicas, a pelve aqui próximo da região da cloaca, a nadadeira anal e a caudal. Aqui a gente pode falar das escamas, os dentes que não são substituíveis, as brânquias no interior de opérculos e todas aquelas características que a gente viu na videoaula. Ali tá falando sobre a usina hidrelétrica. Bom, elas desvastam, né? Você tem que desvastar muitos hectares para poder construir. Então, por exemplo, vantagem, diz que ela é energia limpa. Isso por quê? Porque ela não gasta muito recurso em comparação a outras energias para ser utilizada. E ela é mais barata em relação a outras também, né? Então, não tem emissão de gases poluentes e tem bastante potencial de gerar energia. Porém, você tem que desmatar uma grande área e isso vai interferir no equilíbrio ecológico. E o que pode causar no peixe? Ora, se eu estou desvastando o ambiente, se eu estou tendo um desequilíbrio ecológico, né, isso também vai interferir no ambiente aquático, mesmo que não diretamente a princípio. Então, eu posso ter aí um desequilíbrio entre presas e predadores, a questão da vegetação, a questão da fundura, da luminosidade do sedimento do rio. Nos peixes, se eu falar ósseos, a fecundação é externa, né? A maioria, pelo menos. A maioria tem um estágio larval e é chamado de alevinos. E aí que eu sei que eu tô falando de ósseos, porque é o único que bate. Girinos a gente vai ver só lá nos anfíbios. As escamas dos cartilaginosos são chamadas de placóides. Ciclóides é dos peixes ósseos. E elas podem ser substituídas. E os órgãos responsáveis pela excreção são os rins. Aqui já agora igual que nem que nem as aves, os mamíferos em geral. Então, 4 exercíciozinhos. Aqui, vamos lá. Forma do corpo. Os anuros têm corpo curto, urodelos e cecílias, ou as famosas cobras cegas, que não são cegas e não são cobras, tem alongado. Presença de membros e de cauda. Anuros não tem cauda na fase adulta. Urodelos têm cauda. E as cecílias não são... não é que elas não têm pés, elas não são ápodes. Só que os pés delas são vestigiais, quer dizer que quase não tem função. Os anuros têm os saltos, ou também escala, né? A salamandra só caminhando e as cecílias rastejando pela falta de membros desenvolvidos. A reprodução nos anuros é externa e ovíparas. Urodelas geralmente é interna e também ovíparas, mas pode ser ovovivíparas, ovos dentro da fêmea. E nas cecílias interna pode ser tanto ovíparas quanto vivíparas. Aí diz lá, exemplos de animais que pertencem ao grupo citado no trecho, ou seja, os anfíbios. Sapo, rã, perereca, salamandra. Que problemas poderiam atingir os anfíbios? Como a gente está relacionando os anfíbios com a pele, né? A poluição e a redução de umidade são os fatores que mais vão interferir na redução desses animais. E aqui, ó,
Aqui é uma rã e eles usam essas cores para dizer que eles são perigosos, não que necessariamente sejam. Então, qual a alternativa correta? São relacionados apenas à atração do acasalamento? Não são apenas. A maioria dos anfíbios não possui qualquer tipo de glândula sobre a pele? Possui. Principalmente glândulas que liberam toxinas, como a gente vê bastante nos sapos. Sapo não produz leite, tá? Só lembrando. E os anfíbios realizam trocas gasosas? Sim. A pele dos anfíbios é revestida de minúsculas escamas? Não, não tem escamas aqui no revestimento. É a respiração cutânea que nem das minhocas lá.